Na verdade, é uma reflexão que a gente tem feito, porque a gente entende que nós não somos robôs, as coisas vão acontecendo, as situações vão acontecendo, as circunstâncias, o tempo vai passando, e a gente precisa constantemente fazer uma avaliação, uma autoavaliação, avaliação do que está ao nosso redor, e assim a gente vai se aprimorando, a gente vai reagindo em cima daquilo que precisa ser reagido, a gente vai se posicionando, e eu ultimamente tenho assim refletido bastante com relação aos propósitos de Deus para conosco. Então você já ouviu falar sobre identidade, propósito e destino, e não vou me prender muito a essas três palavras, mas eu quero compartilhar algo que gira dentro disso aí. Então, identidade é quem você é, propósito é o que você tem que fazer, e destino é onde você tem que chegar. Amém? De uma forma muito resumida e bem enfática é: identidade, quem eu sou, propósito, o que eu tenho que fazer, e destino, onde eu tenho que chegar. Você já tem resposta para essas três perguntas? Você sabe quem você é, o que você tem que fazer e aonde você tem que chegar? Quem já tem resposta? Pouquíssimos. A maioria não sabe quem é, não sabe o que tem que fazer e nem sabe onde tem que chegar. Isso é uma catástrofe. Isso é terrível, porque se você não tem identidade, você vai ser um barco à deriva. Se você não tem propósito, sua vida vai girar em torno da futilidade, das coisas efêmeras, coisas que hoje são, amanhã não são mais. Você não vai ter alvo, aspiração, meta. Então você vai ser um zero à esquerda, um barco à deriva, onde o vento bate, leva, né? Para quem não tem um destino, qualquer ônibus serve. Ou melhor, para quem não sabe onde chegar, qualquer ônibus serve. Se você está desnorteado, cabeça quente, e você quer sair, você vai para a rodoviária, eu não tenho um destino fundamentado dentro de mim, então qualquer ônibus serve, vou entrar nesse ônibus, vou parar em Niterói, ou no Rio, por quê? Porque não tem um destino, não tem um alvo. E isso não é legal, porque nós, como filhos de Deus, precisamos saber de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. Você tem que ter um destino, você tem que ter um alvo. Um lugar onde você precisa chegar. Amém? Até aí? Todos estão me entendendo? Então dentro dessa questão de propósito, destino e identidade, eu tenho pensado nesses últimos dias com relação a nós, essa igreja, em relação a você, a mim, em relação aos sonhos e o propósito de Deus estabelecido para nós como igreja. E eu tenho pensado, por que Deus nos tirou lá do centro e nos trouxe para cá? A gente lá, uma igreja estruturada, piso, ar-condicionado, uma igreja do tamanho que não é muito pequena, mas também não é grande, uma igreja que estava muito confortável, sim ou não? A gente tinha um ar-condicionado, está muito quente, liga o ar. Está frio, desliga o ar, né? Banheiro, salinha das crianças, tudo funcional. E a gente ficou ali muitos anos. Mas o que deu na cabeça de Deus para nos tirar de lá, mexer com tudo que já estava estruturado, solidificado, encaminhado, e mexer nas nossas bases, sacudir a igreja, tirando-a de um lugar que é referência, todo mundo sabe onde é a nossa igreja, sim ou não? Todo ônibus passa na porta, sim ou não? Então você não precisa... Onde é a comunidade? Na Rua das Palmeiras, do lado do Colégio Estadual. Isso todo mundo sabe. Ponto de referência. Tudo acomodado, tudo muito quentinho, gostosinho. 3 cultos. O culto de manhã, um derramar, gente chorando, jogado no altar. O culto da tarde, todo mundo cansado, digerindo o almoço, aquele culto ruim, pesado. Que era assim, não era? Culto da tarde era um culto pesado pra caramba. Meu Deus! Mas a gente estava lá. O último culto super lotado, super. Gente na rampa,
e gente em pé. Eu falava, gente, vem cá, senta no altar, lembra? Ministrava com uma porção de gente sentada em volta, os jovens sentem aqui, era aquela coisa. E aí, Deus vem e faz a seguinte coisa, mexe na nossa acomodação, nos tira desse lugar, desse ninho quentinho e nos traz para a Barbuda. Vamos falar da realidade daqui, longe do centro, sim ou não? Longe. Essa pista aí que não é nada boa, né? E vamos falar da Barbuda, né? A Barbuda, o próprio nome Barbuda não é centro. Lá era o centro. Aqui é a Barbuda. E aí Deus nos tira de lá, nos traz para cá. Para quê? Por quê? Qual o objetivo? O que é que Deus quer comunicar à igreja com essa mudança? Quais os sonhos, propósitos? O que está gerado no coração de Deus quando Deus faz isso? Nos tira de lá e nos traz para cá. Por quê? Para quê? Qual é a mensagem que Deus quer comunicar à igreja? O que está no coração de Deus para conosco, querido? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Você já fez essas perguntas? Se você ainda não fez, é bom você fazer. Porque nós precisamos caminhar em direção a lugares onde Deus vai direcionar para a gente. E a gente não pode estar aqui simplesmente por estar. Tem um propósito. Tem uma mensagem que está inserida dentro desse contexto. Por que Deus nos tirou daquela igreja daquele tamanho e nos trouxe para uma igreja desse tamanho? Por quê? Para a gente ficar solto aqui, assim, igual, né? E isso porque a gente ainda tem esse tablado aqui dividindo. Quando tirar isso aqui, meu irmão, você vai ser uma formiguinha lá. Porque isso aqui é extenso. É porque você talvez não foi ali ainda para olhar o tamanho. É quase isso aqui. Então, olha a extensão. Por que Deus coloca a gente num lugar tão amplo como esse? Eu vou falar para você uma coisa. Já teve vezes de eu estar orando a Deus e sentir. Eu lembro que eu já falei isso até lá, quando a gente se reunia lá. Deus me sentia num lugar apertado. Sabe, uma necessidade de... Logicamente que não era no literal, no físico. Mas no meu espírito, no meu coração, eu sempre senti necessidade de espaço. Eu já contei a experiência de uma planta que eu peguei quando mãe faleceu. Essa planta estava muito maltratada num vaso desse tamanho. Aí, nas divisões do que cada filho ia ficar, a gente foi conciliando, aí a planta sobrou para quem? Para mim, porque depois dos 40 a gente começa a ter gosto por coisa que nunca teve. Eu não posso passar na frente de um horto mais. Parece que o horto me chama assim, aquela opção de planta. Nem para, vamos ali, vamos ver. Muda daquilo, muda daquilo. Então, começa a despertar no meu coração interesse por planta, jardim, essas coisas. E aí, Simone, Ângela e Andréia, sabendo que agora eu estou gostando de planta, então as plantas que mãe tinha ficaram comigo. Aí vem esse sagu, essa planta, maltratada, plantada num vaso pequeno, e aí a gente decidiu salvar aquela planta. Falei, Gilson, vamos botar essa planta num vaso maior, que eu acho que ela está muito pressionada dentro desse vaso, ela nunca vai desenvolver aí. Aí tiramos para plantar no vaso maior. Depois pensamos, não, vamos plantar no vaso, vamos plantar no chão. Porque no chão ela vai ter espaço suficiente. E aí Gilson cortou o vaso, que era aquele vaso de plástico, com muito jeito, que ele é perfeccionista beça, muito detalhista, vai lá com jeitinho, cortou. E aí quando ele tira aquela planta de dentro do vaso, que eu olho, me chamou a atenção a quantidade de raízes que aquela planta tinha, uma raiz trepada em cima da outra, uma bagunça de raiz, que eu falei, aqui está um segredo. Essa planta nunca iria desenvolver dentro desse vaso. Não tem espaço para as raízes se estenderem. Ela nunca ia desenvolver, embora ela nunca morresse.
mas ela ia ficar aquela planta raquítica como estava. Plantamos no chão. A planta está muito bonita. Se você for lá, você pode olhar. Está desse tamanho, aquelas folhas já estão se abrindo, porque é aquela planta de jardim, né, que vai assim, aquela opção de folha bonita, toda, né? Falei, aí, ó. Espaço. Tudo que aquela planta queria era espaço. Tudo que ela necessitava era um lugar para ela se desenvolver, as raízes se estenderem. E às vezes na minha vida, muitas vezes eu já me sentia como essa planta, dentro de um vaso apertado, onde parece que o que está dentro não cabe, não sei. Alguém já sentiu coisa meia louca assim? Parece que o que está dentro, não sei lá, você não sabe explicar. Tem hora que dá vontade de você falar, meu Deus, me dá asa, eu quero voar. Parece que o que está dentro, o que Deus tem é tão grande que não cabe aqui dentro. Parece que aqui dentro está edificado algo que se você não buscar em Deus estrutura, parece que vai te arrebentar por... Desculpa a expressão forte. Mas alguém já sentiu uma coisa nessa direção? Parece que o que está dentro de você é tão grande que a sua estrutura humana não vai comportar, porque o chamado, a glória de Deus, a proposta de Deus é algo tão grande que parece que não cabe aqui. Fala, meu Deus, você fica meio... Eu, pelo menos, já me senti muito assim. Sabe, de buscar a Deus, orar, falar, Senhor, me coloca num lugar espaçoso. Amplie dentro de mim. Me multiplique no sentido de... não me multiplicar em outra pessoa, a princípio, mas assim, alargar dentro de mim espaço. Porque eu sinto que tem algo dentro de mim que precisa desenvolver. Essa planta, tá? É como se ela estivesse dentro de mim, mas dentro de um vaso, e Deus quer colocá-la num lugar amplo, porque tem um chamado, tem dons, tem revelações, tem novidades em Deus que eu preciso vivenciar, mas num lugar apertado não tem como, porque no lugar apertado tudo que era para eu ser, eu já sou. Eu preciso agora de espaço para ser melhor. Quantos entendem? Estou vendo as coisas maluca que a gente pensa aí, né? Você está entendendo? Que o que Deus tem para nós não é algo que vai caber dentro do que a gente é hoje. Se a gente... Eu não sei se você já viveu isso, mas se não, você vai viver. Porque Deus vai querer te levar para um lugar espaçoso. E a primeira coisa que Deus faz com alguém que Ele quer colocar no lugar espaçoso é gerar incômodo nesse alguém no lugar onde ele está hoje. Então, aquela planta, ela nunca iria aspirar por um lugar maior se ela estivesse, se todo o potencial dela fosse desenvolvido onde ela estava plantada no momento. Então, a primeira coisa que Deus faz com alguém que Ele quer plantar em lugar amplo, para que esse alguém se desenvolva, cresça e alcance seu destino nele, é gerar incômodo. Você se sente incomodado de ser o que é e de estar onde está. Quantos entendem? Você fica incomodado, você não sabe por quê. Às vezes dentro de mim eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu vou orar, ler a Bíblia, ando para lá e para cá, e dentro de mim está aquele incômodo, uma necessidade por algo maior, uma necessidade por uma revelação maior, uma busca por algo que eu ainda não encontrei, sabe? Um sentimento de querer achar aquilo que eu ainda não consegui. Então é um incômodo dentro do coração que vai gerando dentro da gente uma busca, uma procura e um posicionamento em direção àquilo que Deus tem. Queridos, Deus nos trouxe para cá, para esse lugar grande, com uma mensagem a princípio. Eu não vou dizer todo o propósito, porque nem eu sei com exatidão, mas eu imagino. Mas a primeira mensagem que Deus quer
falar, comunicar a nós, ao estarmos nesse lugar, é que assim como essa igreja, esse espaço físico, ele é grande, é isso que Deus tem para cada um de nós também, que sejamos grandes. É como se esse local aqui, humanamente falando, dentro da nossa visão, esse espaço nosso é o maior espaço coberto da cidade. A nossa igreja é o maior espaço coberto da cidade de Magé. É maior que o Tênis, é maior que o Magiense, é maior do que o Bonfim. É o maior espaço físico coberto. Para quê e por que Deus trouxe a gente para cá? Só para a gente se ostentar em cima disso? Lógico que não. A última coisa que Deus quer é que tenhamos ostentação em estarmos aqui. Deus nos trouxe para cá, querido, para comunicar uma mensagem à igreja que chegou o tempo do crescimento. Mas não crescimento numérico a princípio, mas o crescimento que é gerado de dentro para fora. Porque antes de crescermos numericamente, nós precisamos crescermos como indivíduos, como filhos de Deus, como líderes, como pessoas chamadas e capacitadas por Deus a servi-lo no lugar onde Ele nos tem colocado. Então, essas paredes, essa extensão, isso aqui tem uma mensagem aqui dentro. É uma proposta que Deus está trazendo a cada um de nós, de que nós não podemos nos acomodar ou aceitar o fato de estarmos plantados num lugar apertado. Deus nos trouxe para cá, nessa terra ampla, para que as nossas raízes possam o quê? Se estenderem, de tal forma que não haja limites dentro de nós e ao nosso redor para o nosso crescimento. Nós estamos aqui há um ano, querido. Fez um ano no último dia do mês de julho. Dia 31 de julho fez um ano que a gente está aqui. No trajeto de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Teve gente que ficou pelo meio do caminho. Teve gente que não veio para cá, foi para outra igreja, porque era muito longe. Ah, Barbuda é perigosa. Vocês lembram dos comentários no começo? Os argumentos das pessoas para não virem porque era perigoso, essa pista aí, tinha bandido, uma opção de coisas dessa natureza. Então, algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho. E nós viemos para cá. E já tem um ano que a gente está aqui. E nesse um ano, ainda eu percebo que a gente está num período de adaptação. É como se a gente fosse tirado daquela planta. A gente foi tirado de um vaso pequeno. Quando a gente planta num lugar, em outro lugar, a planta reage. Como? As folhas ficam murchas. A princípio, quando você muda uma planta de um local para o outro, ela vai reagir. Como? Ela fica, aparentemente, você percebe o quê? As folhas caem, assim, ficam bem. Você precisa estar molhando, você precisa estar botando atenção, porque houve uma mudança. Tudo que se mexe gera reação. Nós viemos para cá e a verdade estava conversando com o pastor Raul, falei, pastor, para ser bem sincero em relação à igreja de Magé, essa coisa, eu ainda estou me adaptando. É diferente você ministrar aqui, nessa extensão. Os primeiros dias aqui eu falava, eu acho que eu estou em outra igreja. Peraí, outra igreja, mas as pessoas são as mesmas? Como é que é isso? É meio louco assim. A adaptação, a gente está num período ainda de adaptação, um ano, é pouquinho tempo. Para tudo que Deus tem para fazer nesse lugar, Deus fazer. Agora entenda o que eu quero te falar. Deus te tirou de um vaso apertado, e não só estou me referindo à igreja de lá, mas eu estou falando no sentido também espiritual. O Senhor quer te plantar num lugar amplo, para que você tenha espaço, para que você encontre condição de você se desenvolver, de você crescer, de você alcançar todo o seu potencial em Deus.
Toda vez que você entrar nesse lugar e olhar a grandeza desse lugar, entenda, é isso que Deus tem para mim, crescimento. Esse lugar, ele é uma mensagem de Deus para mim, me falando que chegou a hora de eu crescer. Chegou a hora de eu realmente me posicionar diante dele para aquilo que ele tem para a minha vida. Porque, queridos, vou te falar, o que Deus tem para nós é algo tão precioso, mas eu lamento dizer que nem todos estão entendendo isso. Nem todo mundo consegue entender e consegue alcançar isso em Deus. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor, Ele tem o melhor para nós, Ele nos trouxe para cá não para ficarmos esse número, algumas cadeiras vazias, e a gente ter sempre a sensação de que está faltando alguém, não somente por isso, que embora eu acredito também, se Ele nos deu um lugar amplo, grande, é porque Deus confia na gente e sabe que a gente pode gerar uma igreja grande. Deus não iria colocar a gente aqui para a gente ficar igual formiguinha, aquele grupinho pequeno, numa extensão, sem... Lógico que não. O tamanho dessa igreja aqui, vamos dizer que seja um pouco da revelação da confiabilidade de Deus em nós. Deus nos deu um lugar grande, porque Deus acredita que nós podemos ser líderes grandes e podemos gerar uma igreja grande. Podemos tocar em coisas grandes, podemos vivenciar experiências grandes. Quantos podem dizer amém? Então, eu tenho buscado nesses dias me atualizar com o Espírito Santo e perguntar a Ele, Senhor, por que isso, por que aquilo? Hoje a nossa realidade como igreja, a gente está com 4 núcleos, né? Semi-aberto. Né? O pessoal já está se reunindo, 4. Logicamente, é uma igreja que tem uma visão também de expansão para o lado de fora. A gente quer crescer aqui dentro, mas também a gente tem buscado ter em Deus visão para fora, de abrir núcleos e ganhar o maior número de pessoas possíveis para o Senhor. Queridos, o que Deus tem para mim e para você, entenda, não é você morrer plantado dentro de um vaso pequeno, com as raízes trepadas uma em cima da outra. O que Deus tem para você é um lugar amplo, onde você vai ter liberdade de abrir os braços e voar como águia. Alcançar aquilo que Deus gerou para você, que você nem mesmo você consegue. Aí, ó. Até é morcego isso? Até passarinho voa aqui dentro, tá vendo? É o tamanho da igreja. Aí, ó. Então, eu quero pedir a você nessa noite. Eu já estou encerrando mesmo o que eu queria comunicar à igreja. Mas eu queria te fazer um pedido. Para você, toda vez que você olhar para a igreja, para cá, olhe com um olhar, primeiro de gratidão e segundo de desafio. Entendendo assim, aquele lugar é muito grande para eu estar sozinho. Eu preciso encher, levar o maior número de pessoas comigo para lá, para encher aquele lugar. Porque se Deus me deu um lugar amplo para eu habitar, é porque Deus acredita que eu posso explorar todo esse lugar. Simone, a gente estava numa reunião, ela estava falando da planta, tá vendo? Chegou nos 40, já está falando em planta, Simone. Da planta cheia de mudas, né? Plantado num vaso cheio de mudas. As mudas sufocam a planta. É necessário tirá-las para, é coisa de família. Para você fazer 2 coisas. Você dá condição à planta dela continuar se desenvolvendo, abrir espaço para ela e também dar espaço para a muda se desenvolver. E os núcleos que estão sendo abertos é como se fosse uma muda. A planta está aqui, mas as mudas estão sendo tiradas e plantadas em lugares para se desenvolver. Aqui desenvolve e lá desenvolve. Agora, nesse contexto de reino, ninguém, querido, ninguém é visto por Deus como um zero à esquerda, como alguém que não tenha o que fazer.
Você e eu precisamos trabalhar, querido. Precisamos aplicar o nosso coração. E precisamos entender que todo crescimento original, ele começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Antes de querermos ganharmos pessoas, primeiro nós precisamos sermos ganhos pelo Senhor. Antes de querermos tocar em territórios, humanamente falando, nós precisamos tocar em territórios espirituais. Antes, de crescermos, no número, nós precisamos, nós precisamos crescermos como pessoas no nosso espiritual, no nosso TSD com Deus. Precisamos crescer no nosso emocional. Precisamos crescer no nosso contexto familiar. Precisamos crescer no contexto ministerial. Então, crescer na espiritualidade, crescer no emocional, porque eu tenho visto muita gente ser destruída só por causa de uma coisa, os sentimentos. Sentimento supera a espiritualidade. Muito espiritual no reteté, mas quando vem uma luta, o emocional o derruba. Quando vem uma proposta, o emocional dá uma rasteira. Então, espiritual, emocional, familiar, precisamos pôr em ordem nossa casa, querido. Precisamos, dentro da nossa família, a gente ser um referencial de Deus, crescermos no contexto familiar e crescermos no contexto ministerial. O que Deus confiou na tua mão é algo, querido, que muitos queriam ter e não têm. Se eu fosse você, eu estou me esforçando. Confesso que eu estou. Deus sabe. Eu oro, eu falo, Senhor, me ajuda. Inclusive, uma das minhas orações a palavra que eu mais falo na minha oração é essa. Senhor, me ajuda. Me ajude a entender, me ajude a alcançar. Me dê a mão e me conduza. Toda vez que eu olho para a igreja, para esse contexto, eu falo, Senhor, me ajuda. Estou me esforçando para ser uma pastora melhor, estou me esforçando para tentar alcançar o coração de Deus, porque se Deus não fizer, ninguém faz. E se Deus não se manifestar, em vão será todo toque na emoção. Se Deus não fizer, querido, a gente está perdido. Então, o meu clamor é que Deus faça, que o reino dele se estabeleça, que a glória de Deus seja a nossa retaguarda, que o Senhor se levante em nosso favor e destrua todo o trono erguido ao homem, toda a carnalidade, todo o pecado, que toda maledicência caia diante do trono de Deus, que toda a imagem de Dagon se curve diante da arca, que todo o trono erguido, sabe, querido? Espíritos que são contrários ao Espírito Santo, que se curvem diante da autoridade do nome de Jesus nesse lugar. E eu sei que a gente está tocando, querido, em coisas sérias. O diabo não quer avanço de uma igreja, o diabo não quer que você cresça. O reino das trevas tem medo de uma igreja que cresce, de um servo de Deus. Quando ele começa a se sentir incomodado de onde ele está, ele começa a buscar amplitude em Deus. O diabo não quer isso. E vai tentar de todas as formas te tolir, te travar, te segurar. Porque você, um crente raquítico, você não consegue tocar, você não consegue expandir o reino, você não consegue vivenciar tudo que Deus tem. Então, é a intenção do diabo que arrancar a planta? Nem sempre, mas é manter a planta dentro desse vaso apertado. Aquela planta, mãe tinha aquela planta há muitos anos. No mesmo lugar, aquela plantinha, a folhinha amarelinha, estava lá, não morreu. Mas agora, ela descobriu que ela tem potencial e que ela pode ser uma planta de expressão, que de atrair olhares. Por quê? Porque encontrou amplitude, encontrou um lugar para se estender as raízes e ser tudo aquilo que Deus, ao criá-la, planejou. Desenvolva o seu potencial, querido. É tempo da gente ser muito mais do que temos sido. Às vezes, eu olho para mim e falo, Deus me ajuda, eu preciso...
Sabe? Eu não tá de me rasgar. Que eu vejo o tempo passando, correndo. Tempo correndo, gente morrendo. A malignidade aumentando e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você fica ali assim, parado, às vezes meio que... E aí que vem o meu clamor: Senhor, arrebata-nos, com mão forte, nos leve a alcançarmos tudo aquilo, a sermos tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou. Querido, lugar amplo é proposta de amplitude, crescimento e rompimento. Chega, ou pelo menos na minha vida eu posso falar, para mim, chega de ficar habitando num lugar apertado. No físico, Deus já te tirou de um lugar apertado. Agora aqui dentro, você precisa encontrar um lugar espaçoso, onde você vai se desenvolver, vai crescer e vai ser uma grande bênção. Você não pode admitir daqui a 10 anos você continuar do mesmo jeito, daqui a 5 anos, o mesmo problema, a mesma dificuldade, tudo igual. Não! No ano que vem, a gente falta poucos meses para o ano terminar. Que no ano 2018 você já seja uma pessoa diferente, um filho de Deus diferente, com expansão em Deus. Amém? Quantos entendem? Vamos orar? Quantos aqui entendem o que eu falei nessa noite? Você quer ser plantado num lugar mais amplo? Você quer realmente se desenvolver mais em Deus? Você quer realmente, querido, tocar em lugares, em coisas, em revelações, onde você sabe que aonde você está, do jeito que você está, não será possível. Mas você hoje, você fala: Deus, Espírito Santo, eu te permito me arrancar de onde eu estou e me plantar num lugar novo. Me plantar no lugar que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. Queremos ver. Você que sente o que eu sinto, você vai levantar a sua mão. E alguém vai se unir a você para orar junto com você. Somente quem sente o que eu falei aqui. Vocês vão se unir em dupla. E a gente vai orar junto, pedindo a Deus que Ele realmente nos tire desse lugar apertado. Temos pessoas que estão sozinhas. Olha ao teu redor, veja se você acha alguém que está igual você, em crise, desejoso por algo maior, lugar mais amplo. Face, queremos ver tua presença. Um incômodo, uma inquietação no teu coração, uma busca por algo que você às vezes nem sabe o que é direito, mas você sente como se estivesse faltando algo. Você sente como se a sua alma estivesse procurando por algo. Você sente como se as suas raízes estivessem procurando os lençóis subterrâneos. Só que você está preso dentro de um vaso. E a única coisa que as raízes encontram é as paredes desse vaso. Mas a sua alma grita porque você quer achar os lençóis, as fontes de Deus. Os lençóis subterrâneos, de onde provém água, de onde provém alimento para a tua alma. Oh, e a tua alma grita pelo Senhor, o teu coração geme, chora e clama, pedindo a Ele por algo novo, algo maior e mais profundo. Oh, Jesus, 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 clamamos a Ti.
uma busca, querido, uma busca, uma sede, uma fome maior. Por algo maior, mais profundo. Oh, Jesus! Senhor, Senhor! Leva-nos ao crescimento emocional, espiritual. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Sua noiva, Meu eu Deus. sei que ele vem. Meu Deus, meu Deus. Sei que ele vem. Oh, rianda, alabaxorianda, rianda, alabaxorianda. Ele vem. Oh, Deus. Encontra tua noiva. Ele vem. Encontra tua noiva. Eu sei que ele vem. Eu sei que ele vem. Maranata, Maranata. Ora vem. Maranata. Ora vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Você que sente esse incômodo, você que sente esse incômodo, essa busca, você nem sabe direito, mas você sabe que é como se faltasse algo. Você está procurando por algo que ainda não achou. Em Deus, querido, isso é em Deus. Você sente dentro do teu coração uma necessidade por um espaço maior, uma revelação maior, uma graça maior. Você vai sair do teu lugar, você vai se unir a mim aqui, porque esse é o anseio da minha alma. Oh, Jesus, nós vamos fazer um círculo aqui em volta. Oh, pode continuar. Sei que ele vem. Nós vamos fazer um círculo aqui. Só você, não são todos não. Só você que sente uma necessidade de expansão. A tua alma, dentro do teu coração há um clamor. Há um clamor, há uma inquietação. Há algo que está te incomodando, uma busca. Oh! Você sente necessidade de alcançar os lençóis subterrâneos, achar as fontes de vida. Nós vamos fechar o círculo aqui, ó. Em nome de Jesus. Fecha aí, fecha aí. Vamos deixar o Espírito Santo ministrar sobre nós.